É hoje, senhoras e senhores. De tempos em tempos, né, devido aos novos seguidores, nós temos que fazer aquela revisão do risoto. Então hoje eu vou fazer com vocês um risoto e tirar toda e qualquer dúvida sobre risoto que vocês possam ter, tá? Então tudo que vocês precisam saber sobre risoto, vocês vão acompanhar agora nosso super risoto à parmegiana. Muito bem, senhoras e senhores. Agora, quem não gosta de muito conteúdo pode avançar o vídeo um pouquinho para frente, porque eu vou explicar tintim por tintim do risoto. E para começar a explicar o tintim por tintim, nós temos que falar do nosso astro rei da receita, que é o arroz. O arroz, pessoal, ele é um arroz especial para risoto. É um arroz, aqui no Brasil vocês vão encontrar arbóreo e carnaroli. Na Itália tem mais modelos, digamos assim, mas aqui basicamente é esse arbóreo e carnaroli. Nosso arroz branco faz risoto? Não. Mas a minha avó faz. Ela faz aquele molinho de galinha e mistura com arroz e diz que é risoto. Teoricamente, pessoal, aquele prato não é um risoto. Aquele prato foi uma maneira que os imigrantes italianos arrumaram de comer alguma coisa parecida com risoto. Porque na época que os imigrantes chegaram, eles não encontravam este tipo de arroz. Inclusive, o risoto não é um prato, é uma técnica. Então, quando estamos falando de risoto, nós vamos falar um riso alla risotto. É um arroz à moda risoto. Tá claro que depois, com o tempo, os europeus encurtaram só para risoto. Certo? Então, a técnica é o risoto, é o prato. E é a técnica que eu vou passar para vocês. Arbóreo, carnaroli, tanto faz. Tá? Existem algumas diferenças, tá? Mas isso é mais a nível profissional. Como vocês são chefe de cozinha da casa de vocês vão escolher o que vocês se adaptarem melhor. Tá? Qual que é a diferença básica do arbóreo e o carnaroli para um grão de arroz nosso normal? Se vocês verem o arbóreo e o carnaroli, tá? Eles são um grãozinho mais curto. Tá? E eles liberam mais amido. O que é o amido? O amido é o que engrossa. Tá? Não se põe creme de leite no risoto. Tá? E, inclusive isso os nossos antepassados, meus italianos pelo menos, ficam se remoendo ali no caixão, né? Toda vez que a gente põe creme de leite no risoto. Né? Então, esse arroz, o trabalho que vocês vão ter com esse arroz, que vai dar a cremosidade do risoto. Então nós temos que trabalhar muito bem trabalhado esse arroz, para mim ter um risoto cremoso. Senão pode ser um arroz, né? Como se fosse um arroz branco nosso até, ou até aqueles arroz que parece mais um arroz para fazer sushi. Tá? Então, o arroz é o astro, o arroz é o que vai fazer o diferencial. Tá? O risoto vai ser 3 passos apenas. Passo número 1, tostar o arroz. Passo número 2, cozinhar o arroz. Passo número 3, finalizar o arroz. Tá? Nós vamos ver todos esses passos bem certinhos, certo? E os ingredientes que vão nesse risoto, que vão trabalhar o sabor dele. Tá? Eu posso fazer um risoto de tomate seco, um risoto de aspargo, um risoto de filé, um risoto de bacon, o que eu quiser. Tá? Mas quando vocês forem botar esse ingrediente, vocês têm que pensar na seguinte estrutura. Tá? Esse ingrediente vai aguentar o cozimento do arroz? Pense em botar um queijo lá no início. Não vai dar. Quando estiver cozinhando, vai dessorar o leite, vai ficar um horror. Né? E pensem vocês botar o bacon lá no final. Ele não vai cozinhar o suficiente. Né? Então, quando vocês forem trabalhar o ingrediente que vocês vão botar no risoto, vocês vão pensar de 3 maneiras. Primeiro, ele é resistente? Se ele for resistente, vocês vão botar no início e deixar até o final. Tá? Se ele precisar refogar, inclusive nós vamos botar junto com a cebola, antes mesmo do arroz. Se ele for sensível, que é a segunda opção, tá? Nós vamos botar só no final. O que seria sensível? Né? Queijo. Uma erva fresca é sensível. Se eu botar no início, tá ok. Ela tem um sabor meio volátil, daí tem um saborzinho, mas se eu botar no final, eu vou ter bastante sabor, bastante aroma. Né? Então, se for sensível, final.
E o terceiro grupo vai ser aquele grupo que a gente vai precisar trabalhar o ingrediente antes de botar no prato. Vou fazer com filé. Eu posso botar o filé no início até o final. Não vai estragar o filé, tá? Mas ele vai ficar lesso. Se eu quiser um filé suculento, eu tenho que refogar o filé e botar lá no final. Um exemplo básico é o camarão, né? Se botar o camarão no início até o final, vai virar uma borracha, né? Então, eu tenho que refogar o camarão e botar ele lá no final. Certo? A importância do caldo para um risoto é justamente essa. Pensem num risoto de camarão, daí que eu vou botar o camarão só no final. Se eu não der uma garfada com camarão, não tem gosto de camarão. Então, o caldo é muito importante na hora de fazer o risoto, para mim ter um gosto mais acentuado. Tá? Hoje não vamos falar de caldo, mas eu acabei de gravar um vídeo sobre caldos, certo? E vai estar lá no IGTV, lá no meu Instagram. É só vocês darem uma olhada, que vocês vão tirar todas as dúvidas sobre caldo também. Feito isso, pessoal, eu vou começar agora o risoto parmegiano, tá? Que é o risoto esqueleto. Tá? É o risoto mais simples que existe, que é só queijo. Tá? É o parmegiano por causa do parmesão, né? Que é o parmegiano reggiano. Teria que ser feito com um parmesão, né? Enfim, lá da região, ao sul do Rio Pó e tal. Vai ser um parmegiano reggiano. Mas eu estou usando um parmesão de boa qualidade, afinal vai ter só parmesão. E, detalhe, tá, pessoal? Sempre que vocês forem usar o queijo ralado fresco, tá? O queijo de saquinho, ele é desidratado. Ele não vai dar cremosidade no risoto de vocês, tá? Bem importante, anotem isso aí, tá? Queijo parmesão ralado fresquinho. Tá? Então o nosso prato vai ser parmegiano e esse vai ser o esqueleto. Tá? Depois eu vou dando dica para vocês da hora, se quiser botar os ingredientes, mais ou menos a hora que vocês podem botar. Certo? Então, nosso risoto, para começar, eu vou falar um pouquinho da cebola, tá? Porque eu estou utilizando aqui a cebola, tá? Ela já está picadinha, mas quando vocês vão fazer risoto, a cebola tem que estar um purê. Ela tem que estar o mais picado possível, certo? Então aqui eu tenho basicamente 1/4 de cebola, tá? A cebola, outra coisa, pessoal, a cebola, vocês interpretem mais como um tempero, não como um ingrediente. É como se fosse um alho, tá? Quando o alho a gente sempre deixa bem picadinho e pouca quantidade, tá? No risoto, a cebola tem essa função. Então a gente vai botar pouca cebola e muito bem picado, tá? Eu estou utilizando 200 gramas de arroz, certo? E eu vou utilizar 1/4 de cebola. O que eu quis dizer com vocês para aí? O que eu quis mostrar para vocês, né? Porque a cebola não adianta estar picada assim, tá? A cebola nós vamos fazer o que a gente chama de guilhotina. Que é pegar aqui, ó, a ponta da faca e ficar picando ela. Tá? Prontinho. Tá? Cebola muito bem picada, arroz, vinho, queijo, tudo pronto. Agora nós vamos passar lá para nossa panela e começar a fazer o nosso risoto. E agora, senhoras e senhores, agora é hora de botar fogo. Nós vamos trabalhar, tá? Vocês estão vendo que o fogo está desligado, tá? E nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos pegar um fiozinho de azeite de oliva, tá? Um fiozinho mesmo, certo? O suficiente para besuntar a cebola. A gente vai botar a cebola aqui, ó. Certo? Fogo desligado por quê? Porque nós não vamos dourar a cebola. Nós vamos suar a cebola. Dourar, ela vai ganhar cor. Suar, quando ela estiver numa temperatura que ela vai ganhar cor, que ela vai fritar, a gente vai botar o arroz. Tá? Então, a gente vai ligar o fogo e quando der aquele chiadinho, né, da cebola, aí nós vamos botar o arroz. Então, aqui. Muito importante essa etapa, tá? Quando nós botarmos o arroz, nós vamos começar o primeiro passo do risoto. Lembra que eu falei dos 3 passos? Primeiro, tostar o grão.
Para que serve tostar o grão? Para deixar ele soltar mais amido, tá? E ficar mais al dente. Ponto de arroz, tá? É muito relativo. Aqui a gente gosta de um arroz um pouquinho mais macio, na Europa eles gostam mais al dente, certo? Não existe ponto certo e ponto errado, existe ponto que a gente gosta, tá? Mas para a gente conseguir um arroz al dente que solte mais amido, é muito importante a gente tostar bem o grão, certo? Então, quando a minha gordura, né, o azeite de oliva, tiver, ó, fazendo um chiadinho e um borbulhadinho, né, ele tá com calor suficiente para fritar. E aí que vai entrar o arroz. E agora nós vamos mexer. Tá? O que vai acontecer aqui, tá, pessoal? Até quando eu vou tostar o grão? Tá? Os italianos, eles têm várias míticas por trás disso, certo? Mas assim, ó, é uma refogada igual vocês dão no arroz. Sabe quando vocês vão fazer arroz branco? Que dá uma refogadinha junto com alho, com uma cebola, alguma coisa assim? É essa refogada aqui, tá? Percam um pouco mais de tempo. E o ponto que eu quero que vocês chegam é que vocês vão ver assim, ó, o arroz ele estava bem opaco, tá? E vai chegar uma hora que ele vai ficar um aspecto assim um pouco mais translúcido, tá? Ele vai estar, parece que vai estar brilhoso. Tá? É até aí que nós vamos refogar, né? Tostar o nosso grão, certo? E uma vez que ele estiver tostado, a gente vai botar o vinho, tá? Qual vinho utilizar, pessoal? Um vinho branco que vocês tomariam, certo? Então eu vou botar o vinho, certo? Vou deixar essa parte é a melhor de todas, o aroma do vinho. Vou deixar ele evaporar, tá? Metade desse vinho, certo? A ideia aqui é evaporar o álcool, tá? Então, se eu evaporar metade do vinho, vai ter evaporado o álcool também, tá? Quanto menos ingredientes, menos contato o álcool tiver com o arroz, melhor. Aqui, ó. Feito isso, acabou a nossa segunda etapa, a nossa primeira etapa, perdão, e agora nós vamos para a segunda etapa, que é cozinhar o grão. E agora que a gente vai botar o caldo. Tá? Quando a gente for botar o caldo, pessoal, a gente sempre vai botar pouco caldo por vez, tá? O suficiente para cobrir o arroz e eu conseguir mexer bem esse arroz sem voar caldo para todo lado. Tá? Ah, por que eu não vou botar todo o caldo de uma vez? Porque eu tenho que mexer bastante o arroz, certo? Então pensa eu aqui, ó, com essa panela com caldo até a boca, né? Vai jogar caldo por todo o fogão. E não é a intenção. A intenção é que eu tenha uma quantidade de caldo em que eu possa ficar mexendo, tá? Um grão vai ficar batendo no outro e esse grão batendo no outro vai soltar mais amido. Lembra que a mãe fala quando vai fazer arroz branco, que é arroz soltinho? Põe a água e não mexe. Aqui nós vamos botar o caldo e mexer, né, sem parar. Quanto mais vocês mexerem, mais cremoso vai ficar o risoto de vocês, tá? O caldo tem que estar quente, ele não precisa estar fervendo, tá? Ele tem que estar quente. E aqui a gente vai ficar mexendo. Vocês vão ver o seguinte, tá, pessoal? Essa aqui é uma quantidade boa de caldo pra gente ficar mexendo, tá? Obviamente, uma hora isso aqui vai começar a secar. Tá? E aí eu vou repondo o caldo, né, com uma concha de cada vez. Então, quanto caldo a gente vai utilizar? Não sei. Eu não sei como é que vai estar a temperatura do teu fogão. Sei lá, aqui meu tá com borbulha constante, né? Então eu vou utilizar caldo. De repente na casa de vocês o fogão é meio fraquinho, a borbulha vai estar meio fraquinha, e aí não vai precisar tanto caldo. O negócio é ir botando caldo aos poucos, tá? Então aí a gente vai ficar mexendo, tá? Eu falo mexendo porque é importante isso. Quanto mais vocês mexerem, mais amido solta, mais cremoso fica o risoto de vocês. Tá? Vou mexer. Vocês estão vendo, ó? O caldo tá por cima do arroz, ok? Eu não preciso repor caldo.
Se o caldo baixar do nível do arroz, aí é hora de botar mais caldo. Tá? Quanto ao sal, pessoal, vocês viram que eu não falei de sal ainda, né? O sal, eu gosto de dar essa dica, tá? De botar no final. O certo é sempre já botar o sal, a quantidade certa e tal. Eu faço isso a vida inteira, né? Eu trabalho com isso, então eu sei mais ou menos quanto sal botar. Mas pense vocês que estão fazendo risoto pela primeira vez e vão estar utilizando um queijo super salgado. Tá? Então, se eu botar o sal agora e depois botar aquele queijo, eu vou ter posto sal demais. E sal a gente sempre pode pôr e nunca consegue tirar. Tá? Então, o meu conselho é usar o sal devagar e depois que entrar o parmesão na vida, né? Que daí eu já vou saber, já vai ter todos os ingredientes e eu já vou saber como operar. Tá? Depois do vinho, pessoal, é hora de botar ingredientes como se fossem aqueles ingredientes resistentes, tá? É hora de botar o cogumelo, é hora de botar um aspargo, é hora de botar um tomate seco, certo? Aí vocês poderiam botar nessa hora aqui, logo após o vinho, tá? Pode ser até agora, depois da primeira concha, não tem problema. Mas o ideal é cozinhar bastante dentro, tá? E se vocês precisarem refogar, tipo um bacon, tá? Eu aconselho a não botar a cebola e refogar só o bacon. Porque a cebola vai pegar... Ou põe a cebola e o bacon, mas a cebola vai durar também. Aqui, ó, vocês podem ver que agora o caldo desceu no nível do arroz. E é a hora de botar mais caldo. E continuamos mexendo. Então, pessoal, agora, tá? Esse é o segundo passo, que é cozinhar o arroz no caldo. Por que o caldo é importante? Justamente para realçar mais os sabores. Tá? Aqui eu estou usando o caldo base, o caldo de legumes, tá? O mais básico de todos. Afinal, eu estou fazendo um risoto só de queijo. Mas naquele vídeo, né, eu vou fazer 3 caldos com vocês. Vocês podem trabalhar naquela linha de pensamento para fazer um caldo. É só substituir as proteínas, tá? É bem tranquilo. Eu vou fazer um caldo de camarão, é só botar o camarão no lugar do frango. Vou fazer um caldo de cogumelos. Eu pego os talos do cogumelo e ponho no lugar da proteína. Tá? Bem tranquilo. O que vai acontecer agora, tá, pessoal? Eu vou ficar aqui mexendo, tá? Até o arroz ficar pronto. Quando é que eu sei que o arroz ficou pronto? Provando. Certo? Então, agora nós vamos dar um corte, porque eu não quero ficar segurando vocês aqui mais uns 20 minutos sem necessidade. Certo? Eu volto com vocês na hora do terceiro passo, que é finalizar o arroz. Muito bem, pessoal. Para nós finalizarmos o arroz, tá? Nós temos que, primeiro, tá no ponto certo. Como é que eu acho que o ponto certo? Pega um pouquinho e provo. Tá? Segundo, na textura certa. Como é que eu sei que está na textura certa? A textura que ele tiver aqui na panela vai ser mais ou menos a textura que ele vai para o prato. Tá? Se ele tiver muito seco, eu preciso de mais caldo. Mas não adianta só botar caldo, porque o caldo vai estar muito ralo. Ele tem que engrossar. Tá? E se ele tiver muito líquido, parecendo uma sopa, tá? Eu tenho que mexer até esse caldo dar uma engrossada. Então, se está no ponto que eu quero, na textura que eu desejo, eu desligo o fogo. Esse é o primeiro passo do terceiro passo. Ou seja, aqui nós começamos o terceiro passo do risoto, que é a finalização. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é desligar o fogo. Nós vamos botar manteiga, tá? Manteiga gelada, certo? Gelada. Eu uso aproximadamente 200 gramas de manteiga para cada quilo de arroz. Tá? Aqui tem 40 gramas de manteiga, aqui tem 200 gramas de arroz. E aqui eu tenho 40 gramas de parmesão ralado, um parmesão fresquinho, certo? Quando vocês forem fazer outro risoto, que não seja só de parmesão, dá para diminuir um pouco a quantidade de queijo. Mas parmesão não gosto de exagerar, tá? Mas, por exemplo, se for fazer um risoto de gorgonzola, tá? 40 gramas, se for só gorgonzola, né? 40 gramas vai ficar um pouquinho salgado. De repente, se for uma gorgonzola com pera, um filé com gorgonzola, que vai ter mais sabores e quer mais gorgonzola, tá?
Mas 40 gramas é uma medida, né, tipo 200 gramas para cada quilo. Feito isso, pessoal, agora nós ficamos mexendo, sem parar, né? Agora vocês vão mexer essa panela como se a vida de vocês dependesse disso, tá? Vocês vendo que eu tô um pouquinho quieto, que eu tô deixando a manteiga e o queijo dar uma aquecidinha, tá? Porque vocês já sabem desde, né, da quinta série que água e gordura não se misturam, tá? Mas elas se emulsificam. O que seria emulsificar? Vocês vão mexer tanto, que vai parecer que elas estão misturadas, certo? Então agora eu tenho que mexer como se a vida dependesse disso. Veja que o risoto já ganha uma cor, né? Ele já está mais brilhoso. O aspecto dele tá assim, ó, suculentíssimo. Nossa, eu estou salivando agora. Tá? E eu tenho que mexer até tudo ficar uma coisa só. Essa mistura ficar homogênea. Agora sim, eu vou ajustar o sal. Eu dou uma provadinha e ajusto o sal. Quase não precisa de sal, com a quantidade de parmesão que tem aqui. Tá? Não botei pimenta do reino, porque a pimenta do reino vai deixar um pouquinho, né, pontinhos pretos. Mas quem gosta de pimenta do reino, pode botar bem tranquilo. Então agora, vou pegar uma concha que vai ficar mais bonito. Aqui com vocês. Ó, uma batidinha embaixo e dá uma sentada. Risoto parmegiano, né? Risoto de parmesão. Com esse risoto aqui, vocês com certeza são chefes.